E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai entrar num assunto fascinante e, bom, literalmente vital para quem lida com o mundo invisível. Nós vamos desvendar aquela mecânica oculta por trás da proteção espiritual. Sabe aquela diferença brutal entre a segurança do nosso terreiro e a vulnerabilidade da nossa própria casa? Pois é. Para quem quer levar o trabalho espiritual a sério, a informação é tudo. Então, bora direto ao ponto entender o que segura a onda de verdade durante os trabalhos mediúnicos. Se a mediunidade é natural, por que a gente não pode simplesmente desenvolvê-la em casa? Essa é a pergunta perfeita para começar. A gente tem essa ideia reconfortante, né, de que o nosso lar, por ser um lugar de amor, cheio de boas intenções e paz, seria super seguro para um desenvolvimento mediúnico pesado. Faz sentido na teoria, afinal, é o nosso refúgio. Mas os fundamentos que a gente vai analisar hoje mostram exatamente o oposto. É de cair o queixo, na verdade. E para a gente desconstruir isso, o nosso roteiro de hoje vai passar pela natureza da mediunidade, o perigo de fazer o desenvolvimento no lar, a tal da cúpula espiritual, as ameaças como obsessores e vampiros, larvas astrais e, para fechar, a disciplina do orar e vigiar. É um caminho bem estruturado, que vai desde o básico até as soluções reais para garantir a nossa segurança. Então, vamos para a nossa primeira parte. 1. A natureza da mediunidade. Dá uma olhada nessa simbologia incrível. Ela traz todo aquele peso ancestral, aquela seriedade das tradições afro-brasileiras. Tudo isso representa uma hierarquia de proteção fortíssima. Não tem espaço para improviso aqui, sabe? O conhecimento é a chave absoluta para um trabalho equilibrado. A mediunidade não é uma falha no sistema, uma anomalia, e muito menos um superpoder para ser usado de qualquer jeito. É algo que exige um estudo muito, muito sério. E isso nos traz direto para a definição central. A mediunidade é uma faculdade humana natural. É isso mesmo. Ela permite essas ligações magnéticas temporárias com espíritos desencarnados, quase como se fôssemos antenas captando frequências no rádio. Mas preste muita atenção nessa última parte. Ela exige que a pessoa atue como um mediador consciente. E olha a ironia, é justamente por ser algo natural que muita gente acha que pode sair praticando em qualquer lugar na hora que der na telha. E é aí que mora o perigo, o que nos leva ao próximo ponto. Agora o papo fica um pouco mais denso. Parte 2. O perigo do lar. Aqui, a gente vê aquela diferença estrutural absurda que muita gente simplesmente ignora. De um lado, o nosso lar. Por mais limpo, amoroso e moralizado que ele seja, pensa nele como uma zona civil. Ele não tem defesa energética pesada para lidar com carga densa. Simples assim. Do outro lado, o terreiro. O terreiro é, na prática, um hospital espiritual fortificado. Ele é construído e assentado do zero, exatamente para aguentar os trancos e os ataques do baixo astral. A diferença de preparo entre esses dois ambientes é simplesmente colossal. Os textos trazem uma metáfora que eu acho sensacional e avassaladora ao mesmo tempo. Desenvolver a mediunidade em casa é literalmente como um general da Segunda Guerra Mundial treinando seus soldados e lutando batalhas bem no meio da sala de estar. Imagina só o caos. Você está trazendo choque energético, literalmente uma guerra invisível, para o lugar exato onde a sua família dorme, come e descansa. Simplesmente não existe blindagem ali para segurar esses estilhaços. Bom, se a nossa casa não aguenta o tranco, o que faz o terreiro ser tão seguro, afinal? Parte 3. A cúpula espiritual. Essa é a peça-chave, a cúpula espiritual. Pensa nela como um gigantesco escudo de alta tecnologia, só que no plano astral. É uma infraestrutura energética super pesada e complexa que os templos sérios têm. Ela intercepta forças negativas, funciona como um verdadeiro campo de força. E quem mantém isso? As entidades superiores e, claro, a disciplina da própria corrente mediúnica. É essa cúpula que garante que a tempestade que está rolando lá fora não destrua o trabalho lindo de cura e caridade que acontece lá dentro. Certo, mas do que exatamente a gente está se protegendo com esse escudo todo? Vamos para a parte 4, observar o que acontece quando a gente deixa a porta destrancada. Ameaças, obsessores e vampiros. Uma das maiores pedreiras que orbitam o trabalho espiritual é o vampirismo. E aqui, gente, a gente precisa esquecer aquele misticismo barato de filme e olhar para isso de forma bem técnica. É uma simbiose espiritual, uma transação energética real e extremamente prejudicial. Entidades em desequilíbrio grudam no nosso campo magnético e drenam nossa energia vital, como o prana ou ectoplasma. Isso causa exaustão severa, doença física mesmo, e sabe qual é a porta de entrada para isso? Muitas vezes, os nossos próprios vícios, medos e afinidades de pensamento. É como se a gente oferecesse a tomada para eles se conectarem. O material que a gente analisou detalha isso de forma muito clara. Olha esses 3 tipos.
Primeiro, o vampirismo ligado a tóxicos e vícios, onde os espíritos sugam as emanações densas de quem abusa do álcool ou do tabaco. Depois, o roubo de energia orgânica. Espíritos muito apegados à matéria drenam o prana vital dos mais vulneráveis, esgotando a pessoa. E o terceiro é a drenagem de ectoplasma, que muitas vezes envolve o vampirismo sexual ou atividades bem densas no plano astral. É bem pesado. Agora, tem um ponto na fonte original que dá um tapa na cara da gente. Nem todo vampiro é um espírito invisível. Cuidado com o vampiro encarnado. Sabe quem são? Pessoas vivas, que convivem com a gente. Pessoas altamente negativas, egoístas, invejosas, que só sabem reclamar. Elas usam a convivência só para despejar uma montanha de problemas em você, sugando a sua energia se um pingo de vontade de melhorar. A gente esbarra com eles o tempo todo, não é verdade? E as coisas ficam ainda mais sutis e insidiosas. Vamos para a parte 5, larvas astrais e infecções. Quando a energia degrada demais, a gente esbarra nas larvas astrais. E não, isso não é figura de linguagem ou metáfora. A literatura estuda isso como infecções fluídicas literais. Quando a gente acumula muita raiva, fofoca, vícios, descontrole, a nossa mente joga um lixo energético no ar que toma forma. Essas larvas grudam no ambiente físico, nas paredes da casa e no nosso próprio campo magnético. Elas viram um banquete, um imã gigantesco para espíritos ainda mais trevosos. Tem uma frase da apostila que resume tudo isso de forma estarrecedora. Se um corpo doente produz bactérias, uma mente enferma produz larvas mentais. Essa dói, mas é muito real. Mostra aquela ligação inseparável entre a higiene dos nossos pensamentos e a nossa saúde espiritual. A responsabilidade sobre o que a gente está emanando para o nosso ambiente é 100% nossa. Com esse cenário todo, como é que a gente constrói uma proteção de verdade? Voltamos para o conceito do santuário. Entramos no nosso último ponto. 6. Orar, vigiar e disciplinar. Para mim, essa imagem diz tudo. Mostra a necessidade inegociável de um ambiente bem fundamentado. Para ter desenvolvimento seguro, a educação moral e o conhecimento estruturado precisam estar muito, mas muito acima de qualquer fascínio por coisas espetaculares ou fenômenos mágicos. A verdadeira proteção nasce exclusivamente da nossa própria elevação interior. É por isso que essa máxima atemporal que a gente encontrou nos textos é a base de tudo. A Umbanda é coisa séria para gente séria. E isso serve para qualquer tradição religiosa que mexa com o invisível. Não tem o menor espaço para exibicionismo, vaidade ou futilidade quando a gente está lidando com a caridade e com a mecânica profunda do universo. A armadura do médium não é um feitiço mágico mirabolante. Olha os pilares aqui. Abnegação, para servir sem esperar aplausos. Humildade, para saber que a gente sempre tem o que aprender. Responsabilidade inabalável com a nossa própria energia. E, claro, a assiduidade. É exatamente esse comportamento moral que levanta a nossa vibração individual e cria aquele escudo intransponível, ajudando a fortalecer a cúpula do terreiro contra as tempestades astrais. E lá dentro do terreiro, a disciplina é o que mantém a cúpula de pé. É simples, mas é rigoroso. Manter pontualidade absoluta, porque a espiritualidade tem horário e não vai ficar esperando o nosso atraso. Usar roupas brancas impecáveis, simbolizando o respeito, a asepsia e a igualdade de todo mundo ali. E, fundamentalmente, praticar o recolhimento mental e o silêncio. O plano espiritual elevado simplesmente não trabalha no meio do caos, da fofoca e da bagunça. A gente precisa fazer a nossa parte. E para fechar o nosso estudo de hoje, a gente deixa essa reflexão para você carregar com você. O terreiro nos protege na tempestade e é o nosso porto seguro, certo? Mas a primeira e mais vital linha de defesa começa aí dentro, na nossa própria mente. Como é que os seus pensamentos diários e até aqueles hábitos escondidos que a gente acha que ninguém está vendo, como é que eles estão moldando o seu próprio ambiente espiritual agora mesmo? Porque proteção espiritual não é um rito de final de semana, é um compromisso contínuo a cada segundo. Muito obrigado por acompanharem mais esse mergulho com a gente e continuem sempre buscando entender os fundamentos sérios por trás desse mundo invisível. Até a próxima!